Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na Escola Educando Seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar, financiamento ou consórcio, amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido, e por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui hoje a Carla Fernandes, da Ampliar Seguros. Vamos falar sobre um tema que não para de crescer, que são as garantias ao contrato de aluguel, né, imobiliário. A gente vai falar sobre... A Carla vai me ensinar aqui uma série de coisas sobre, além do avalista, do depósito calção, para falar sobre carta fiança, fiança bancária, título de capitalização como garantia de aluguel, que chama de fiança locatícia, e até uma modalidade aí relativamente nova, que é através do cartão de crédito. Uma série de detalhes, a gente recebe inúmeras dúvidas sobre esse assunto, que a Carla gentilmente nos auxilia a esclarecer, e hoje eu acho que vai ser muito bom, porque a gente vai poder colocar no podcast muita dúvida de muitos de vocês. Carla, muito obrigado, muito prazer ter você aqui, compartilhando todo esse conhecimento aí, né? Uma experiência enorme, e peço que você apresente aí para o nosso público para a gente começar a nossa conversa. Então tá bom. Fred, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite. Me sinto realmente honrado, porque é um mercado aí que eu atuo há quase 20 anos. Eu sou realmente uma ativista do mercado de locação. Já fui inquilina, minha mãe já foi inquilina, e a gente sabe o quanto é importante na hora da locação você escolher a garantia correta, tanto para você quanto para dono do imóvel, porque um dia a gente é inquilino, um dia a gente é proprietário. Então, de acordo com o ponto de vista de cada um aí, a gente tem que entender realmente o que é bom para cada um. E estamos aqui para poder... O que a gente não souber responder, a gente pergunta para os universitários depois e traz, mas diante do que eu souber aqui, a gente vai contribuir com vocês, tá? Obrigada. Que é isso. Vamos lá, vamos começar então. Você falou um ponto bem legal aí, que é assim, né? Isso é bom para o inquilino, e esse conhecimento é bom para o inquilino e é bom para o proprietário também, porque você lembrou bem, a gente recebe dúvidas não só de inquilinos, mas também de proprietários que não conhecem devidamente os produtos e as diferenças entre eles, né? Às vezes estão em contato com imobiliárias, etc., mas não estão conseguindo a informação mais correta possível. A gente tem uma série de dúvidas também de gente que está desinformada, está trocando, né, alho por bugalho, aí, quer dizer, está achando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, o público é bem maior, você me corrigiu bem, do que o conjunto dos inquilinos aí. Tem a outra parte da moeda também. Começa falando para a gente, Carla, por favor, de quais são as alternativas aí, né, que o inquilino tem para dar para o proprietário a garantia, né, de que ele vai cumprir o contrato de locação até o final, ou vice-versa, o proprietário tem, né, de que o inquilino não vai dar para ele um prejuízo. Nós aqui no Brasil, a gente tem, apesar de a gente ser muito condenado pelas nossas leis, que acabam não funcionando muito bem, né? Mas a lei do inquilinato, que é a Lei 8245, é uma das leis mais modernas do mundo. Muitas pessoas muito capazes construíram essa lei, né, ao longo dos anos, e realmente conseguiu aí averiguar tudo que é importante para o jurídico funcionar bem. Então, diante da Lei 8245, nós temos 4 garantias, que você já falou aí, que é o tradicional fiador, né, aquele amigo, aquele colega, aquele parente que a gente vai enfiar a faca no peito dele e pedir ele para poder realmente nos afiançar, né? Ele aí tem um percentual muito alto dos contratos de locação, em torno de 70% a 80%. Em Minas Gerais, esse número
é bem menor em outros estados, mas em Minas, o mineiro é bem aí ainda no fio do bigode, adora pedir esse favor para os amigos, né? Nós temos o calção, que efetivamente está em desuso, principalmente nas capitais, tá? No interior de Minas, a gente ainda ouve falar dessa garantia, porque ela é muito sensível. A imobiliária só pode pedir 3 aluguéis antecipados para calcionar esse contrato de locação. Então, se a pessoa tiver inadimplência de aluguel e IPTU, já não é suficiente, né? Então, aí já deixa um prejuízo para trás. O título de capitalização, que também está citado na lei do inquilinato, né? E aqui a carta fiança ou fiança bancária, que é cedida aí pelas instituições financeiras, tá? Carta fiança e fiança bancária é a mesma coisa. Então, essas 4, elas estão citadas no contrato de locação. Mas a gente está vendo aí, em função dessa globalização, em função das startups que estão aparecendo no mercado, dessa disrupção tecnológica que está acontecendo no mercado, estão surgindo outras garantias, que a gente vai falar também, que é o cartão de crédito. Ela já está circulando no meio do mercado imobiliário, mas ela não está legalmente citada lá na lei do inquilinato, mas ela também está funcionando. Então, essas são as que são mais usuais, né? E o seguro fiança locatícia, que está lá também legalizada pela lei do inquilinato, que é uma garantia dada por uma apólice de seguro, uma seguradora que tenha o produto para ser ofertado no mercado. Explica para nós, por favor, Carla, como é que funciona esse processo? Assim, eu sou um inquilino, eu estou avaliando ali o imóvel, o contrato, junto ao imobiliário ou diretamente com o proprietário. Como é que geralmente são apresentadas para o inquilino essas possibilidades, né? Quer dizer, se é que elas são todas apresentadas ao mesmo tempo, ou se há uma preferência por uma ou por outra. Eu te confesso que eu sou inquilino também, mas eu sou desses que você falou aí, né? Eu fui direto no proprietário e pedi a minha irmã para ser avalista no meu contrato. Então, eu fico curioso para saber como é que está funcionando Irmã esse projeto. boazinha. Boazinha, não é? Tomara que ela Muito esteja escutando aí. Muito obrigado, querida irmã. Então, Fred, o universo que a gente gostaria que existisse, você sabe aquele ditado que o uso do cachimbo deixa a boca torta, não é assim? Então, o fiador, ele ainda é a garantia mais conhecida justamente por isso, porque o mercado é viciado nessa garantia, né? Então, você senta na recepção de uma imobiliária, você vai ver claramente, não, para você alugar um imóvel aqui, eu preciso de 2 fiadores, um com renda e um com imóvel. É um discurso muito decorado que o pessoal da linha de frente tem, né? O ideal era realmente olhar para o Fred e falar, Fred, o que é mais confortável para você? Você tem como apresentar um fiador? Eu preciso que o fiador tenha esse perfil. Agora, se você não quiser pedir favor para ninguém, você quiser a sua independência na hora da locação, eu tenho o seguro fiança, que vai custar X por mês, mas você vai me apresentar a sua documentação. Você não tem que pedir lá o contra-cheque da sua irmã, o extrato bancário dela, que são informações que, fala a verdade, são informações confidenciais, que não é todo mundo que se sente à vontade, nem para pedir e nem para apresentar, né? Agora, se você não quer pagar mensalmente esse percentual do seguro-fiança, eu também tenho a opção do título de capitalização, que funciona dessa e dessa maneira, que no final da locação você vai reaver esse dinheiro de volta. Então, o mercado nosso mineiro, ele está amadurecendo nesse posicionamento, sabe? Mas, infelizmente, até para nós que somos corretores especializados, né, em garantias, como seguro-fiança, título de capitalização, ainda não funciona assim. Até porque o fiador é custo zero.
Então, todo mundo entende que ele é o mais agradável, que ele é o que é o melhor para todo mundo, né? Mas a gente não tem scanner. Eu não sei olhar para o cliente e passar um scanner nele e ver o que é melhor para ele. Por isso que eu tenho que ofertar para ele entender o que é melhor para ele, o que é mais confortável para ele. Mas não funciona assim. Tá, então o que você está me dizendo é que fiador é mais barato, né? Apesar de ser, por vezes, constrangedor e Sim. delicado, né? E nem sempre, o que eu entendi também é que nem sempre são apresentadas para o cliente todas as possibilidades, porque você não consegue encaixar bem o candidato na sua caixinha. Né? Esse aqui é melhor para o título de capitalização, esse aqui é melhor para a fiança locatícia e etc. As pessoas conhecem essas possibilidades, elas conhecem, como você falou aí, né, que o título de capitalização, como é que ele funciona, elas conseguem fazer uma avaliação entre as diferenças dessas maneiras aí que você falou de postar garantia? Não, não. Por isso que eu tenho que perguntar. Por isso que eu tenho que perguntar, né? Por isso que eu tenho, a gente tem assim várias ferramentas que a gente deixa no balcão da imobiliária, no site da imobiliária, nas ferramentas que os imobiliários utilizam, tentando realmente falar das opções para os inquilinos, né? Porque isso é muito importante. Uma locação residencial, a gente está falando de 36 meses de contrato, né? Então, se você faz na entrada uma escolha ruim, isso vai causar ruído, isso vai causar um estresse, e você não tem, assim, talvez seja até em função desse peso operacional que a imobiliária tem para administrar uma locação, que seja tudo tão automático, sabe? Então, muitas imobiliárias, Fred, já fazem esse trabalho. Eu não posso ser injusta. Muitas falam todos os produtos que existem e, principalmente, porque hoje a gente está cada dia mais entendendo que nós temos que ser vendedores consultivos. Porque quanto mais eu entender a necessidade do meu cliente, maior a chance eu tenho de fazer aquele fechamento, né? Então, muitas imobiliárias já mudaram seus comportamentos e têm explanado para os inquilinos. Agora, como aí a gente tem um outro problema, né? Porque como hoje a gente está tendo um aumento de número de garantias, e antes a gente tinha poucas, mas a gente não entrava como que cada uma funcionava, aí agora aumentando o número de garantias, a coisa fica um pouco mais confusa. Porque na hora que a gente começar a falar do seguro-fiança aqui, você vai entender. Cada uma tem uma taxa, cada uma tem uma cobertura, cada uma tem uma assistência 24 horas para o inquilino. Então, a gente tem que realmente assim, buscar materiais didáticos, buscar formas de que o inquilino entenda realmente o que é melhor para ele. Mas... Vamos começar, então? Vamos começar, então? Olha lá, começa a falar para a gente, então, ainda desse seguro fiança, locatícia aí, né? E como é que ele funciona, então, grosso modo aí? Então, o cliente chega na imobiliária, né, quando ele vai, a atendente oferta para ele, olha, aqui vocês vão ouvir muito alugue sem fiador. Esse é o jargão mais conhecido do mercado hoje em dia. Aqui na minha imobiliária você aluga sem fiador. O que é alugar sem o fiador? É alugar através da pólice de seguro-fiança. Agora, o que as pessoas precisam entender? O seguro-fiança, ele é uma concessão de crédito. É a mesmíssima coisa de você estar entrando numa concessionária para comprar um automóvel e a gente preenche um questionário com várias informações, principalmente com os nossos dados de CPF, identidade. O que a financeira vai fazer? Ela vai olhar a sua condição de pagamento. Ela vai olhar o seu comportamento financeiro dos últimos anos. Como que você se comportou? Você paga suas contas em dia? Você tem muito empréstimo no mercado?
Você já teve restritiva? Agora está até menos, porque a gente não usa mais cheque, né? É tão raro usar cheque. Mas antes, até se você tinha emitido cheque sem fundo, as seguradoras faziam isso. E a gente tem que falar, quando a gente fala de seguro-fiança, a gente tem que falar de uma das maiores seguradoras que o país já tem, que é a Porto Seguro. A Porto Seguro lançou o produto fiança locatícia há 27 anos atrás, né? E a Porto Seguro, 30% dela é do Banco Itaú. Ou seja, quando a gente lança lá o CPF no sistema da Porto Seguro, ela tem um alcance de quase 20 milhões de CPFs. E aí as pessoas ficam muito chocadas quando, mas por que eu fui reprovada pela seguradora? Porque a seguradora consegue ter acesso a muitas informações financeiras suas, né? E aí, mas hoje o meu nome não tem nenhuma restritiva, que é um dos crivos principais, não ter pendência financeira. Para você ser aprovado, não pode ter nenhum tipo de restritiva, né? E aí, ela olha isso e já devolve para a gente. E muitas vezes o cliente fala para a gente assim, Fred, puxa vida, mas o meu nome está limpo, eu não tenho nenhuma restritiva. Ok, você não tem agora, mas há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, você teve algo que jogou a pontuação do seu CPF lá embaixo. E aí, quando a seguradora analisa, ela entende que aquele comportamento seu pode voltar a acontecer, né? E aí ela te reprova. Então, um seguro-fiança, o principal para você ser aprovado nele é não ter nenhum tipo de restrição e ter uma renda compatível com o aluguel que você está pleiteando, que normalmente é em torno de 3 aluguéis e meio. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, você está dizendo que não só, assim, os problemas estão só aumentando, né? As pessoas não conhecem bem as possibilidades de postar garantia no contrato locatício. A venda não é bem feita em uma grande parte dos casos, em função da quantidade absurda de tarefas que se deve desempenhar numa imobiliária, né? E a garantia é apenas uma delas. E agora, bom, uma outra que eu ia te perguntar mais adiante é que o fiador, o avalista é de graça, entre aspas, né? Mas o seguro não é. E a gente recebe dúvidas aqui dizendo que algumas pessoas acham isso caro. Mas agora tem um problema a mais, que é, se você tem restrições no teu cadastro, né? A gente já fez aqui outros podcasts falando sobre score de crédito, cadastro positivo, e como é que o mau comportamento passado pode manchar a sua vida, né, e a sua possibilidade de contratação de produtos financeiros hoje ou no futuro, né? Eu acho que é disso que a Carla está falando. Um outro problema que você tá adicionando agora é que mesmo que às vezes o cara queira, ele não consegue, porque a seguradora não aprova o perfil dele. Ou seja, diferentemente de um seguro de carro, onde você paga o prêmio na partida e aí talvez o escrutínio ou a avaliação de você, né, como cliente pela seguradora seja mais leve, mais breve, nesse caso, me parece que a avaliação do risco do cliente é quase como se fosse conceder uma operação de crédito mesmo para ele, um empréstimo. É uma operação de crédito. É uma operação de crédito. Sabe? Porque como chama seguro, né? Como chama seguro, aí as pessoas falam assim, e até me levam uma pergunta que eu ia fazer para você. Mas mesmo se eu pagar antecipado, vamos supor que esse contrato de 36 meses, eu vou pagar uma bolada antecipada, porque eu ia te perguntar se dá para pagar por mês também ou não. Ainda se eu for pagar tudo antecipado, nem assim eles não me querem. Não. Sabe por quê? Porque você é um risco imprevisível. Vou te dar um exemplo bem tranquilo. Vamos falar que a gente está alugando um apartamento de R$1.000, ok? A seguradora, quando ela emite uma apólice desse seguro de R$1.000, ela vai garantir para o proprietário, que é o segurado dessa apólice, 30 aluguéis, 30 IPTUs, 30 condomínios, mais a multa rescisória, mais o danos ao imóvel, né, mais assistência jurídica, mais a pintura do imóvel. Então, tem cliente
que pode me dar um prejuízo de um aluguel, mas tem cliente que pode me dar o prejuízo da totalidade da apólice. Então, eu não sei quanto que vai ser, é imprevisível, né, o prejuízo. No seguro, a gente sabe que a coletividade daquele grupo é que faz o pagamento, né, do grupo inteiro. Então, a cada 100 itens, eu tenho 5 sinistros, mas os 95 clientes que não me deram sinistro é que vai pagar os sinistros desses 5 itens, né? Então, é imprevisível. É imprevisível. Eu acho que ao fazer a pergunta eu acabei me entendendo por que a minha lógica estava errada. A comparação com o caso do veículo, o veículo é seu. Você está segurando uma coisa que é sua. Exatamente. No caso E o veículo é o seguinte, o meu veículo custa 20 mil, o seu veículo custa 30. É um valor determinado ali. Se der uma perda total, eu vou receber os meus 20 mil e você vai receber os 30 mil. No mercado imobiliário, não é essa conta matemática, né? A imprevisibilidade, o Fred, a gente tem... eu já tive um sinistro na Ampliar de alguns anos atrás, aí, quase 10 anos atrás, que a Porto Seguro indenizou para a imobiliária 240 mil reais. Você imagina bem, de um sinistro de um locatário, porque ele largou 18 aluguéis para trás, largou pintura, e era um imóvel muito grande. Então, foi um prejuízo absurdo, tá? É muito imprevisível. Por isso que o crivo na entrada, ele é tão rigoroso, ele é tão robusto. A seguradora, você que está muito íntimo de finanças, você sabe até melhor do que eu, a escoragem do CPF, a gente quando encontra pessoas tão jovens, 20, 22 anos já com restritivas nos nomes, a gente fala, gente, cuidado, porque na hora que você chegar lá nos 30 anos que você for comprar o seu primeiro imóvel, os bancos que financiam o imóvel não vão liberar crédito para você, porque você já virou um mal pagador, né? E isso, a dívida prescreve do seu CPF, mas as instituições financeiras, elas têm lá o raio-x do seu comportamento financeiro. Elas não vão contratar, né? Elas querem saber do risco dela. E o seguro-fiança é exatamente nessa linha. Ela vai segurar um risco durante muitos anos. Muitos anos. Eu tenho inquilino que está no imóvel há 15 anos, com uma apólice de seguro-fiança, que nunca deu prejuízo, né? Mas são inquilinos que ficam no imóvel muitos e muitos anos. E como as renovações são automáticas e sucessivas, então, ela, na sua entrada, ela tem que tomar tem que ter esse rigor todo para ter cuidado. Tá. Você deu uma dica aí muito boa, né? Que a gente fala aqui também. Você está muito jovem, está começando a perder pagamentos, cuidado que isso vai implicar na tua vida futura, na hora que você quiser sair de casa para alugar, né? Vou morar fora, vou fazer um aluguel, não vai conseguir fazer o seguro locação. Você falou também que você exige uma renda de 3,5 vezes, é isso o valor do aluguel? Sim. Regra de bolso aí. A gente pode dar outras regras de bolsa? Quanto é que custa isso em média? Varia muito o preço? Vale a pena a pessoa fazer uma comparação? Você falou aí da Porto, que é uma empresa tradicional, né, que lançou esse produto há muito tempo. Fiquei até impressionado com há quantos anos já existe esse produto. Mas a gente estava conversando fora do ar e parece que esse mercado está crescendo muito, muito rápido. Tem uma série de concorrentes aí, né? O que você pode dizer sobre isso, Carla? Então, a Porto, ela realmente dominou durante muitos anos. E aí ela precificou de acordo com o risco que ela tinha, porque também era um grupo pequeno, e como a gente está falando de uma garantia muito longa, ela tinha uma determinada precificação. De 5 anos para cá, Fred, a gente passou a ter preços que a gente considera mais justos para o locatário. Antes, esses preços eram diferenciados de acordo com o risco. Então, a Carla ia alugar um apartamento de R$1.000, ela ia pagar X. O Fred ia alugar o mesmo apartamento, ele ia pagar Y. Ela fazia precificação de acordo com o risco.
Com a entrada de outras seguradoras no mercado, nós passamos a ter algo que a gente achou muito importante, que é a taxa fixa. Então, quando você chega no balcão da imobiliária, você já vai ter lá um valor fixo para você saber se vai caber no seu bolso, tá? Essa taxa, ela vai variar de seguradora para seguradora. Então, eu vou te falar do mínimo e vou te falar do máximo. Hoje eu tenho seguradora como a Potencial, que inclusive é de Minas, uma seguradora mineira, que me oferta uma taxa de 9,9% do valor do aluguel, até 20% na Porto Seguro. Mas na própria Porto Seguro eu tenho taxa de 11%, eu tenho taxa de 12%. Vai depender realmente aí do comportamento financeiro do cliente, porque como é tudo online, a gente digita e o próprio sistema fala para a gente qual que é o percentual que o inquilino vai estar pagando ali dentro da seguradora. Mas hoje a gente tem 5 seguradoras. Então, eu não tenho como determinar para você o custo, mas eu tenho o mínimo e o máximo, que vai variar aí entre 9,9% até 20%. Tá, 9,9% até 20% do valor do aluguel por mês. Ou seja, está alugando um imóvel por R$1.000, você vai pagar de 99 até R$200 a mais, Exato. além do seu aluguel por mês, a título de seguro. Garantia. Exatamente, garantia de que para o proprietário de que você, se acontecer alguma coisa, né, com a tua condição, se não conseguir honrar o contrato ou algum dano ao imóvel, a seguradora vai entrar e vai diminuir ali o prejuízo do proprietário, que inclusive é uma coisa que eu gostaria que você falasse também, né? Como é que se dá a interveniência da seguradora, se depois ela tem direito de recursos sobre o inquilino? Isso. Uma coisa que os nossos inquilinos que estão nos ouvindo tem que ficar muito claro. Nenhuma garantia locatícia contratada por você te exime de cumprir o seu contrato na íntegra. Independente da garantia que você escolher, você tem que ser pontual com o seu aluguel e você tem que entregar o imóvel do jeito que você recebeu. Porque o imóvel é entregue, na maioria das vezes, com uma pintura nova, sem mancha, sem sujeira, né? Com uma torneira funcionando, com um vaso intacto. Então, por isso que tem o laudo de vistoria, para testar tudo isso. O inquilino ele tem 5 dias para contestar o laudo, porque, de repente, a imobiliária pode errar, pode acontecer um equívoco. Eles fazem vistoria de muitos imóveis. Então, ele pode colocar na vistoria que o imóvel tem uma pintura nova, mas, na verdade, a pintura é usada. Vá lá, conteste dentro do período, porque acontece muito de, no final do contrato, depois de 30 meses de utilização, o inquilino falar que o chão estava arranhado já, que o armário já estava quebrado. Aí não tem jeito. Aí o que vai acontecer? Quando o inquilino contrata um seguro-fiança, existe uma apólice por trás, tudo que o inquilino deixar de cumprir nesse contrato, a seguradora vai indenizar para a imobiliária. E existe uma palavrinha que se chama subrogação da dívida. Então, se a imobiliária recebeu R$5.000 da seguradora, a seguradora vai negativar o nome desse inquilino em R$5.000, com tudo comprovado, né? Com tudo juridicamente comprovado. E aí, esse inquilino, ao invés de ir lá e pagar essa dívida para a imobiliária, ele vai pagar para a seguradora. Só que por isso que entra além a linguagem do bom senso, da sensatez. Se eu me apertei, se eu fiquei desempregado, se eu deixei de cumprir, vá na imobiliária onde você assinou o contrato, faça a negociação, porque uma dívida que você pagaria 5.000 na imobiliária vai custar 15.000 na seguradora. Por quê? Vai ter honorários advocatícios, vai ter custas processuais, vai juros, multas, e aquela dívida vira uma bola de neve. Né? Por isso que a lei de sentar e conversar e negociar, ela é tão importante. E na maioria das vezes, viu, Fred, é assustador a quantidade de inquilino que joga a chave na imobiliária e não quer nem saber. Deixa a dívida aumentar para lá. E aí é uma dívida que não prescreve, é uma dívida que vai ficar no nome da pessoa.
Então, quando ela tentar de novo uma concessão de crédito no mercado, ela não vai conseguir, principalmente com dívidas longas de financiamento de veículos, de financiamento de imóveis e a própria locação do imóvel. Porque uma vez que o cliente ele sofreu um despejo, ele sofreu uma negativa por uma seguradora, ele não consegue alugar mais o imóvel nunca mais através de seguro-fiança, né? Então, tem que ter muita responsabilidade. E a gente tem que entender, vou reforçar isso de novo, né? O segurado dessa apólice é o proprietário do imóvel. O fiança e qualquer outra garantia que você escolher, ela está protegendo o patrimônio do proprietário. Porque a imobiliária, ela é uma responsável por aquele imóvel. Ela tem que entregar para o proprietário o imóvel do jeito que ela recebeu da mão do proprietário. Então, se a pessoa quebrou o vaso, quebrou a pia, não pintou o imóvel, quebrou a janela, quebrou a porta, a imobiliária tem que acionar os recursos disponíveis que ela tem, legalmente jurídico, para ela conseguir colocar aquele imóvel exatamente do jeito que estava na entrega para o inquilino. Eu acho que você agora bateu na cabeça do prego, assim, foi cirúrgica. Até eu acho que entendi agora. Quando eu estava fazendo aquela comparação antes com o seguro automóvel, né? Me veio à cabeça sempre as perguntas que a gente recebe aqui. O cara fala assim, pô, mas eu já paguei o seguro, né? E eu vou ter que pagar de novo, nesse exemplo que você acabou de dar, né? E aí a gente falou, o seguro automóvel, o carro é seu, no seguro locatício, o imóvel não é seu. Mas agora você falou a frase que é chave, quer dizer, o segurado não é você, inquilino. O segurado é o proprietário. Mas como é que pode? Se sou eu que estou pagando mensalmente os prêmios, né? Aquela quantia para ter o seguro. Olha, você está pagando para dar tranquilidade para o proprietário. Então, você achar... Você está pagando por um fiador. Isso. Você achar que não vai cumprir teu contrato, vai espetar esse prejuízo nas costas do seguro e vai sair... e escapar ileso, você está completamente enganado. Ou seja, alguém vai intervir, né, para, vamos dizer assim, ressarcir o proprietário do prejuízo temporariamente e depois, na palavra que você usou aí, né, subrogação, vão voltar atrás de você, que é o causador do prejuízo, seja em dano à propriedade, seja em descumprimento contratual, né, porque esses contratos prevêem ali que você vai passar 36 meses, como você falou, e você não cumpriu e o imóvel ficou vago, etc., para que você tenha que fazer um gasto extra. Se você já estava achando aqueles de 10% a 20% por mês caro, então tome cuidado, porque agora é que vem a traulitada mesmo. Aí vem o prejuízo, como você falou, com acréscimos de custas, honorários e por aí vai. Excelente, acho que ficou bem claro. E aí, em relação à outra que a gente não falou ainda, que é o título de capitalização, Carla, o que você pode dar de diferenças aí, o que distingue essa possibilidade? O título de capitalização, Fred, ele vai ser um produto para pessoas que deve ser o seu público, que você deve adorar, que são as pessoas educadas financeiramente. São aquelas pessoas que têm reserva, são aquelas pessoas que fazem 6 meses de reserva caso aconteça meu desemprego. E um detalhe muito importante, o que mais vai diferir o título de capitalização dos outros produtos é essa educação financeira, são essas pessoas que têm essa reserva. E outro detalhe, eu não faço análise de crédito das pessoas que vão contratar o título de capitalização. Então, ele também é um produto para pessoas que estão negativadas. E acontece muito, pessoas que têm capital, mas que têm uma pendência trabalhista, que tem uma pendência, sei lá, que está discutindo em juízo alguma, principalmente com telefonia celular, que a gente sabe que tem muita briga em juízo, né? Existem muitas brigas aí que as pessoas foram negativadas erroneamente. Então, o título é para esse perfil. Por quê?
Porque normalmente a imobiliária, a nossa praça aqui de Belo Horizonte, ela vai pedir, em média, um título de 12 aluguéis mais encargos. Então, é o aluguel, soma-se o aluguel, o IPTU e o condomínio. Multiplica por 12, é o valor do título. Ah, mas que absurdo. Não, não é um absurdo, porque a gente tem que pensar, de novo, no nosso proprietário, na garantia que a gente está dando para ele. E é muito interessante, porque no fiança, a nossa praça aqui de Minas, ela tem em média 30% de sinistralidade. Então, 30% deixam de pagar alguma coisa do seu contrato. Quando eu vou para o título de capitalização, isso cai drasticamente, não chega nem a 2%. Por quê? Porque as pessoas que vão lá pagar um título de 20 mil reais, elas querem o dinheiro de volta. Então, o que acontece? Elas entregam o imóvel bonitinho, limpinho, cheirosinho, sem nada quebrado, sem nada em atraso, e aí o dinheiro é devolvido integralmente para essas pessoas. Então, o que vai diferir é isso, é a capacidade que a pessoa tem, né, de realmente pagar um título aí com esse valor que eu te disse. Normalmente 12 aluguéis, mais os encargos. Excelente, excelente. Mais novidades para mim, não sabia dessa diferença de perfil né, para os quais servem cada um desses produtos, a diferença entre, né, o inquilino organizado com a reserva ter condição de fazer o título de capitalização para reaver o capital ao final dos 36 meses, né, mesmo que não haja uma correção desse valor, mas pelo menos você coloca a mão no principal de volta e não tem aquela despesa diga. Um detalhe importante que você falou aí que eu não falei. As pessoas têm que entender que o título de capitalização vinculado ao contrato de locação, o objetivo dele não é ter rentabilidade. Isso. O objetivo dele é calcionar o contrato de locação realmente. Tá? Então, não adianta. Eu não estou colocando no Tesouro Direto, eu não estou colocando na Bolsa. Não adianta você ter esse pensamento, mas vai me render só TR, mas a poupança. Não, então, é esse o objetivo. É justamente isso que eu ia dizer, assim, né? O que está te rendendo é a despesa que você está deixando de ter, está deixando de pagar mensalmente lá no seguro, né, locação, seguro fiança locatícia lá, que é uma despesa, como a Carla falou, que não é barata. Você imagina 10 a 20% da sua mensalidade de aluguel é um custo que realmente pode pesar bastante. Então, a gente faz aqui, né, já tem alguns episódios, inclusive conteúdos produzidos sobre título de capitalização, inclusive criticando algumas das características deles como aplicação financeira, mas nesse caso, né, realmente, se você não tem a minha sorte, acho que ao final desse programa eu vou ligar para minha irmã, vou mandar um salve, um beijo para ela, mas se você não tem a minha sorte e quer ficar livre, né, da despesa do seguro fiança, seguro locação, o título de capitalização pode acabar se apresentando, apesar de eu tê-lo criticado diversas vezes, nesse caso, né, como uma garantia, né, para o proprietário, como uma boa opção. Excelente, não sabia. Imagino que a última que ficou... Diga. Vamos só falar mais um detalhe do título que você colocou essas dúvidas, que é em relação ao resgate. Sim. O inquilino, ele só vai ter... ele só vai ser prejudicado no resgate do título se ele o fizer antes do prazo. Todo título de capitalização é feito por 12 meses. O que acontece na maioria das vezes? 30 dias antes do vencimento desse título, isso já é uma rotina operacional dentro das imobiliárias, elas ligam para o inquilino: inquilino, você vai ficar no imóvel no próximo ano porque a sua garantia é um título de capitalização. E eu tenho que informar para a seguradora que ela tem que reaplicar. Na maioria das vezes, o inquilino: não, vou permanecer no imóvel. Aí, daí 2 meses, ele quer entregar o imóvel. O título está aplicado. Aí, ele vai cair naquela tabelinha de resgate, que, de acordo com os meses cumpridos, ele vai resgatar 83%, 93%, né? Porque ele só resgata a integralidade de 100% no cumprimento dos 12 meses.
Perfeito. Você está destacando mais uma diferença entre esses duas maneiras, né? O seguro e o título. O seguro se paga mensalmente. No caso do título, você coloca, né, aplica o dinheiro nesse papel, né? O título é obviamente um papel. E a cada 12 meses, que é o prazo de vigência, você recebe uma ligação se vai ou não continuar. Mas aí, se você quiser abrir mão do contrato 2 meses depois, você não consegue colocar a mão nesse dinheiro imediatamente. Ele não é seu, ele está ali estacionado, vamos dizer assim, né, como garantia. E Ele vai aí, escolher, né, Fred? Ou ele pode solicitar o resgate e ter a penalidade da tabela, ou isso. ele pode esperar cumprir os 12 meses e resgatar 100%. Ótimo, é isso aí. Tem uma penalidade para sair fora dos 12 meses. De 12 em 12 meses você pode sair com 100% do seu capital, Isso, antes disso você sofre uma penalidade. isso. Tá? No caso do seguro, como é que funciona isso para o cara que quer roer as cordas antes? É só ele parar de Então, pagar? o bacana é isso. No caso do seguro-fiança, como ele é mensalizado, a parcela é pelo mês que você está morando. Quando acontece a entrega do imóvel, por qualquer motivo, né, a lei do inquilinato ela tem várias premissas lá que permite o inquilino entregar o imóvel, a imobiliária nos informa e aí solicita o cancelamento da pólice. E aí, no próximo mês, aí vai levar em conta a data que foi solicitado, claro, né? O cancelamento, porque às vezes ele solicita o cancelamento, a fatura do mês já foi emitida, então ele paga aquela parcela. Mas do mês subsequente não vai acontecer cobrança, não tem multa, não tem nada. Desde que ele entregue o imóvel exatamente do jeito que ele recebeu, tá? Porque antes da imobiliária solicitar o cancelamento para a gente, ela faz as devidas conferências dos consumos finais, né, de luz, de água, faz a vistoria final do imóvel, se o imóvel está pintado bonitinho, faz as devidas conferências e solicita o cancelamento para a gente, e aí é cancelado automaticamente. Perfeito. Você vai, então, sair do contrato no meio do caminho, está considerando que pode não cumprir o contrato até o final, saiba disso. E no caso do título de capitalização, você citou aí uma tabela de resgate, a gente tem dúvidas sobre isso também, parece que varia, né? Mas você pode retomar aí 91% do que você pagou, dependendo do prazo, isso Vai vai... depender do prazo. Vai depender do prazo. E hoje a gente tem 3 seguradoras que operam o título de capitalização para locação, que é a Porto Seguro, a Brasil Cap e a Icatu Seguros, que antes era a Sul América e ela comprou essa operação da Sul América. Cada uma tem uma tabelinha, Tá, entende? Então, ok. cada uma vai... Mas na proposta que o próprio inquilino assina, no boleto que é enviado para ele, vai tudo bonitinho, Fred. É porque a gente sabe que as pessoas não leem, né? Elas não Não, gostam de ler as coisas. Então, tem tudo lá direitinho falando o que vai acontecer se você solicitar o resgate no terceiro mês, no sexto mês, no oitavo mês, no 10º, tem tudo esmiuçado para a pessoa não ser enganada. tá, você me lembrou que você falou que tinha 5 seguradoras que faziam seguro-fiança também. Eu gostaria que, se possível, Sim, você citasse todas elas. É possível? tá. Claro, é a Porto, a Liberty, a Mafre, a Bradesco, tem até mais. A Potencial e a TRU. São 6 seguradoras. Tá, excelente. Mas fica aí para o nosso público. Eu acho que o último, Carla, que ficou faltando a gente tratar Uhum, é a tal da fiança locatícia por cartão de crédito, né? Que você falou que é sim, uma, de certa forma, mais nova aí. mais Como é que nova. funciona isso? Explica para a gente, porque isso para mim também é Então, novidade. a pessoa não tem o fiador, né? Vamos voltar lá no início, né? Eu quero alugar. Meu papel é alugar o imóvel para você. Então, eu tenho que realmente passar aí por todas as possibilidades para atender o cliente. Então, ele não tem o fiador, ele não é aprovado no seguro-fiança porque ele tem algum problema, ele não tem o capital para fazer o título de capitalização, aí existe a alocação através do cartão de crédito, aonde a operadora, aqui em Minas, a gente tem 2 operadoras trabalhando, uma é a Ucred,
que é, inclusive, mineira de Juiz de Fora, que é parceira da Ampliar, inclusive, de exclusividade, e da Pentágon, que operam esse produto aqui. E a outra é a Crédito Pago. Então, a pessoa tem que ter o limite no cartão de crédito, né? E a operadora a imobiliária vai passar esse valor no cartão da pessoa. É uma medida que também tem lá a sua segurança, porque o valor está todo ali no cartão de crédito, né? Então, se a pessoa deixar de pagar qualquer coisa, tem como a operadora descontar esse débito aí no cartão da pessoa mensalmente, né? Então, é também E algo que... o valor que se empenha ali no limite do cartão do inquilino, você tem ideia de qual o tamanho? Está parecido com aquele valor de 12 mensalidades no contrato de 36, mas lá, porque eu estou perguntando porque um dos problemas do brasileiro é o limite do cartão de crédito, né? Exato. Não, e outra coisa, o que muito me preocupa dessa garantia, assim como o título de capitalização, a grande maioria das pessoas que fazem o título não dão problema, porque elas são realmente educadas financeiramente, isso não acontece com cartão de crédito, né? A gente sabe que é uma das maiores dívidas do brasileiro, um dos maiores desequilíbrios do orçamento doméstico é o cartão de crédito. As pessoas vão usando e depois não conseguem ali arcar com o pagamento total da fatura e acaba realmente virando uma bola de neve, né? Mas é uma possibilidade. Então, se a pessoa realmente tiver um bom limite, tem que ter um limite de acordo com o valor do aluguel, né? Se ela tiver o limite adequado com o valor do aluguel que ela está contratando, e passar no crivo dessa operadora, é uma possibilidade para ela trabalhar também com essa garantia. Mas não é, mas você não sabe então se são aqueles 12 meses lá do título de capitalização. Eu estou fazendo as contas aqui, eu tenho um bom limite de cartão de crédito e eu passava nesse negócio assim, mas eu passava raspando, né? 12 vezes o meu aluguel. Mas eu tenho que ligar para o meu gerente para aumentar o limite. Pois é, nossa senhora. É porque passa a dívida mensal também. Ela vai ser dividida mês a mês. Tá, ok. Mas eu acho que ainda assim deve comprometer o limite. Compromete. Ou seja, não é para qualquer um, né? Não. Tem essas empresas que ela citou aí. Tem que ter um bom limite. Excelente. Bom, acho que a gente esclareceu muita coisa, Carla. Meu tempo tá apertado aqui, mas vamos continuar um pouquinho mais. Então, assim, as dúvidas são, o seguro é para o proprietário, mas você tem que contratar. Você mesmo, né? A Carla falou de devolução, que é uma dúvida comum, né? Você pode ter uma interrupção no fluxo de pagamento mensal, no caso do seguro, ou uma defasagem temporal ou um desconto para reaver essa grana no caso do título de capitalização. Imagino que no caso do cartão de crédito se interrompa as cobranças mensais, né? Desde que seja interrompido realmente o contrato como um todo. A gente não falou ainda de onde se contrata. Você falou um pouquinho aí da contratação online, existe a figura do corretor, assim como vocês da Ampliar, existe a interveniência muitas vezes da imobiliária. Fala um pouquinho sobre esse processo para a gente, por favor. O seguro fiança, o título de capitalização, sempre será feito através do corretor de seguros. Então, o que acontece? A imobiliária, ela recepciona a documentação, nos encaminha, e a gente, por ter os códigos vinculados à seguradora, né, a gente vai dar todo o suporte operacional ali para a imobiliária, fazer transmissão da proposta, emissão da apólice, tudo, essa parte operacional toda é através do corretor de seguros. E uma dúvida muito recorrente, que a gente percebe muitas vezes, o inquilino chega a ficar até um pouco chateado com isso, mas por que a imobiliária X está pedindo para eu fazer com a Ampliar? Por que eu não posso fazer com o meu corretor? Eu tenho um corretor de seguros que eu trabalho com ele há 15 anos, por que eu não posso fazer com ele? Justamente por causa das especificações que tem atrás dessa apólice. E, mais uma vez, o segurado da apólice é o proprietário. O corretor de seguros do inquilino não vai entrar com sinistro contra ele próprio, né? Então, há aí um conflito de interesse.
E sem falar desse conflito de interesse, é a própria especialização que o corretor tem que ter para saber como transmitir essa proposta, como aprovar esse contrato, como conferir de acordo com o contrato de locação, as vigências que estão, que a gente tem que acompanhar. Essa apólice ela tem que ser renovada, o sinistro tem data específica para ser aberto dentro da seguradora. Se você não abre a data correta, você perde a indenização da apólice. Então, são muitas particularidades que exige que tenha-se um corretor especializado. Por isso que, e hoje, para você ter uma ideia, em Minas, a gente tem mais de 10 mil corretores de seguros e não tem 10 especialistas no fiança, porque é um produto que é muito pesado, sabe, para poder fazer essa operação, né? E a gente brinca que é fiança loucatícia, porque realmente o peso dele é enlouquecedor, né? Não é venda casada, sabe? Eu queria muito falar sobre isso. É justamente a imobiliária tem que ter uma sintonia muito fina com o seu corretor parceiro para que a operação aconteça corretamente. Porque se não acontecer corretamente, aí não acontecem as indenizações, a pólice pode ficar sem renovar, e aí a garantia se rui no meio do caminho, né? Então, é somente por causa disso, porque são muitas questões vinculadas à operação que tem por trás dessa apólice, que exige, por isso que a maioria das imobiliárias tem os seus parceiros de confiança, os seus corretores especializados, a ampliar, para você ter uma ideia. Nós vamos fazer agora 16 anos de mercado. 99% da minha operação é vinculada ao mercado imobiliário. Eu não tenho outras operações. Se eu precisar de previdência privada, eu vou ligar para a Vanessinha e pedir ela para fazer para mim, né? Porque não é minha praia, eu não entendo, né? Então, a gente tem que ser realmente especializado e focado para a gente dar o suporte que a imobiliária precisa. Uma das perguntas que você fez foi o que é imobiliária, qual que é o papel da imobiliária, né? A imobiliária, ela tem que cuidar, vou te falar uma das poucas questões, ela tem que cuidar do imóvel, ela tem que apresentar o imóvel certo para o inquilino certo, ela tem que contratar a garantia, ela tem que acompanhar a garantia, ela tem que informar a inadimplência, ela tem que cancelar a inadimplência. Então, tanto é que a gente não consegue, por exemplo, fazer o seguro-fiança diretamente com o proprietário. Porque o proprietário ele não vai nos dar todas as informações que a gente precisa para poder acompanhar o processo corretamente. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Você falou muita coisa importante aí, e eu queria tentar decifrar um pouquinho aqui para mim, que sou leigo. A primeira informação que você deu, que eu achei muito potente, é que de 10 mil corretores aqui, no estado você tem 10 que são especializados em garantias imobiliárias. Locatícias, desculpa. Realmente é um número impressionante, né? Bom, isso se deve, então, às especificidades que vocês precisam conhecer, dominar, para poder fazer esses produtos bem feitos. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante mesmo. Que existe um papel na imobiliária como interveniente, né, porque às vezes o inquilino não vai te possibilitar caracterizar um inadimplemento, por exemplo, ele não vai dar prova daquilo, quer dizer, então você precisa de alguém que represente o proprietário, em última instância, que é como você falou, o segurado é o proprietário. Entretanto, por outro lado, eu acho que fica para o inquilino, para o potencial cliente, legal que eles reconheçam isso, saibam dessa realidade. Acho que a Carla está compartilhando conosco uma coisa importante, né? Mas que a imobiliária possa passar para eles a indicação da Ampliar como uma empresa de confiança, alguém que realmente vai, né, permitir que aquele negócio se concretize sem dar dor de cabeça para ambas as partes,
mas também o inquilino quer sempre aquele direito de escolha. Ele fala, eu não quero ficar totalmente amarrado. Então, mesmo que uma imobiliária que é parceira de vocês indique vocês, eu imagino que vocês têm como dar para o inquilino opções, não é isso? Sim, sim. Hoje, ampliar, nós, nós antes tínhamos apenas as garantias vinculadas à seguradora, né? Recentemente, 5 especialistas do mercado aqui de Minas, que é a Ampliar, a Fianseg, a RTBI, a Valentim e a Freitas Santos, são 5 corretores especializados só no mercado imobiliário. Nós nos unimos e formamos a Pentágon Corretora de Seguros, com o objetivo de angariar outras garantias, como cartão de crédito, como o que surgir no mercado para atender o inquilino. Então, hoje a Pentágon ela tem total condição de atender, inclusive no cartão de crédito, que é uma garantia fora, né, seguradora, para o inquilino ter essa liberdade de escolher o que realmente for melhor para ele na hora de alugar um imóvel. Excelente, excelente. Eu acho que as minhas perguntas estão se esgotando aí, né? Vale a pena, não é questão de vale a pena ir para quem, né? É uma questão de se você tem um bom avalista, se você tem liberdade para conseguir um bom avalista, depois, se você tem dinheiro para colocar no título de capitalização que você vai reaver lá adiante, ou se você tem um baita limite de cartão de crédito para empenhar, ou se você tem que ficar com o seguro, e se você tiver que ficar com o seguro, saiba como é que ele funciona, né? Saiba que o segurado não é você, é o proprietário. Acho que a gente acompanha sempre os podcasts de um post, né? Eu acho que, para mim, o título desse post é "O segurado não é você, o segurado é o proprietário". Para mim, é a frase que mais me impactou dessa nossa conversa aqui. Isso mesmo. Né, no caso do terceiro, o dinheiro pode ter que ser revisto numa interrupção de contrato com penalidade. As imobiliárias não são tão vilãs assim quanto muita gente as acusa de ser. Elas têm um papel e existe, como a Carla bem explicou, uma relação de confiança entre a imobiliária e as corretoras, né? Tem, por outro lado, também uma notícia muito boa aí, que a Carla dá também, essa ambição mais, né? Mais do que ambição, essa tarefa que eles cumpriram de tentar ampliar as possibilidades para o inquilino, para que ele não tenha que ser refém de uma modalidade apenas ou de uma seguradora apenas. Muito legal o bate-papo, Carla. Olha, eu vou ter que escutar de novo para ver se eu não esqueci de nada, que aprendi um montão com você. Eu queria te agradecer imensamente e deixar para suas considerações finais. Se você tiver alguma coisa ainda que eu devia ter te perguntado e não perguntei, ficou faltando. Esse assunto é tão grande que eu estou até meio assim, sobrecarregado aqui. Muito grande. Não, Fred, acho que a gente conseguiu aí perpassar por tudo que é mais, né, que tem mais dúvidas, que as pessoas têm mais dúvidas. A mensagem que eu gostaria de deixar é o que eu falei no início, né? A gente tem que se colocar em todas as posições, né? A gente tem que fazer um contrato. Quando a gente faz um contrato, e eu aprendo muito isso no mercado de seguros, com as seguradoras, a gente tem que ter boa fé em todos os relacionamentos que a gente for executar aí, principalmente no que eu for contratar, né? A gente percebe muito que quando o inquilino ele tem boa fé, as coisas se resolvem com uma tranquilidade assim absurda. Às vezes o contrato prevê lá uma multa absurda por conta do proprietário. Isso foi compactuado entre as partes, mas o inquilino tem a boa-fé, ele tem a transparência, ele é verdadeiro, e o proprietário, ele vai lá e fala, não, tudo bem, vamos retirar essa multa rescisória, eu estou entendendo o seu ponto de vista, né? A gente realmente tem que eliminar o jeitinho brasileiro de ser das nossas relações comerciais, porque aquele que sempre acusa, que sempre fica na posição de vítima, realmente são as pessoas que causam prejuízo para as outras, né? E isso a gente vê todos os dias.
Então, que nós tenhamos realmente esse sentimento de boa-fé, de empatia. Hoje eu sou inquilina, amanhã eu sou proprietário. Amanhã, quando eu tiver um imóvel alugado, eu gostaria que meu inquilino cuidasse desse imóvel como eu cuido da minha casa, da minha propriedade. Porque se a gente tiver esse sentimento, a gente vai resolver 90% dos problemas que a gente vê no mercado imobiliário. Eu acho que eu concordo com você, mas eu adicionaria uma coisinha aí, esse sentimento, essa postura e um pouco mais de conhecimento, né, sobre o que nós estamos fazendo, os produtos que nós estamos contratando. Acho que você falou no começo aí que esses produtos são relativamente, alguns deles, mais novos, né, e pelo que eu vejo aqui, né, das dúvidas que a gente recebe, são inúmeras, e aí agradeço a Carla novamente por nos ajudar a esclarecê-las, a responder ao nosso público. Há muito desconhecimento sobre todas essas possibilidades, né, e como é que elas funcionam. Então, acho que para mim o resumo hoje é: tem muita gente que está achando que está injustiçado, que está sendo desrespeitado, mas que talvez não saiba, não tenha, como a Carla falou, lido direitinho aquilo que contratou. Acho que, pelo menos para mim, hoje, pela conversa, ficou bastante claro por que algumas coisas são como são, e se não contadas devidamente, podem até parecer um absurdo, pode até parecer um descalabro, mas não, depois que você começa a explicar direitinho, fala, não, peraí, é assim mesmo que a coisa foi feita para funcionar. Carla, muito obrigado. E a gente coloca, viu, Fred, a Pentágono, a Ampliar, à disposição. Podem ligar para a gente a hora que for. Somos 7 corretores especializados no mercado imobiliário, com muita experiência mesmo. A gente brinca que a nossa união tem mais de 100 anos de experiência, porque um tem 25 anos, outro tem 30 anos. Então, assim, a gente já viveu de tudo que você puder imaginar, e locação é isso. A gente fala que todo dia tem algo que a gente nunca viveu, que a gente vai ter que esclarecer, né? Mas sempre com esse objetivo de boa fé, de fazer as coisas corretamente, porque aí você vai ser direcionado para uma imobiliária também correta. Se você, inquilino, tem dúvidas, não alugue através daquela imobiliária, busque outra imobiliária, busque outro imóvel, né? Hoje a gente tem realmente a balança, ela está para o inquilino, já tem muitos anos, o inquilino tem um poder realmente na mão muito grande de escolha, então não faça nada repentinamente ali, sem ler as coisas, sem conferir, faz as coisas corretas que realmente vai dar tudo certo. Muito bem lembrado isso. Uma grande parte das dúvidas que a gente recebe também nos parecem ser um problema de comunicação entre imobiliário e inquilino. Então, como a imobiliária tem um papel importante aí nessa relação, se você não estiver bem atendido pela imobiliária, quer dizer, você provavelmente vai estar mal aí na situação. Então, como a Carla bem falou, há inúmeras imobiliárias, às vezes que representam até o mesmo imóvel, está em mais de um imobiliário, procure uma outra, aquela que consiga realmente te explicar, né, assim, tão bem como assim a Carla fez hoje aqui, a natureza de cada um desses produtos, como é que eles funcionam, e se você contratar, o que você pode esperar de cada um deles. Maravilha. Carla, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, viu? Obrigada a você, boa noite.